Olá, iniciamos o boletim de notícias do Jornal Diário de Caratinga desta quinta-feira, dia 20. A primeira notícia da editoria de polícia, pois foi recapturado um dos foragidos da APAC. Essa fuga aconteceu na última sexta-feira, dia 14. Ainda 4 continuam sendo procurados pela Polícia Militar. O tenente Fábio explicou como foi essa prisão. Informações para a Polícia Militar de que um indivíduo que seria um dos foragidos da APAC de Caratinga estaria transitando pela cidade. Equipes intensificaram o patrulhamento com as atenções voltadas ao indivíduo, sendo ele abordado na Praça do Menino Maluquinho, na cidade, e após consulta aos sistemas do Estado, foi constatado que tratava-se de realmente o indivíduo que estava foragido da APAC da cidade. O indivíduo ele tem passagens pelo crime de homicídio, tráfico de drogas, roubo e direção perigosa. O cidadão foi preso e foi conduzido à delegacia de Caratinga. Qual pena que resta para ele cumprir ainda, tenente? Informações extraídas dos sistemas do Estado dão conta que ele foi apenado a uma pena total de 17 anos, sendo que, salvo engano, cerca de 1 ano e meio ele já pagou na tranca. Em relação à hora da abordagem, ele teve alguma reação? Como é que foi esse trabalho da Polícia Militar junto a ele? Um trabalho estratégico. Nós conseguimos chegar até o cidadão sem que ele notasse a nossa presença e conseguimos fazer imobilização e prisão dele e não houve resistência pela parte dele. Ele é natural de Caratinga ou de outra cidade? Em relação aos outros que fugiram, a polícia continua em rastreamento, né? Esse cidadão, ele habitava, né? E a maioria dos seus crimes foi cometidos no distrito de Revés do Belém, e a Polícia Militar continua nos levantamentos de informações para tentar localizar e prender os demais foragidos da APAC. Tenente Fábio, a ficha criminal dele já diz tudo. Era um indivíduo de alta periculosidade? Poderia ser considerado assim? É um indivíduo que causava temor aos moradores de Revés do Belém por causa da violência que ele empregava nos seus crimes. Ele tem uma ocorrência de homicídio, ele tem uma ocorrência de roubo, e são ocorrências onde foi empregada grande violência contra as vítimas. Ainda restam 4 foragidos para serem presos. Um de Bom Jesus do Galho, um de Caratinga e 2 da região de Valadares. Um de Governador Valadares e outro de Conhães. Como que a população pode ajudar a Polícia Militar a tentar chegar até esses indivíduos? A pessoa que tiver informação desses foragidos, ela pode entrar em contato, né? Como é uma situação de urgência e tudo, ela deve denunciar imediatamente através do 190. A pessoa não precisa se identificar, ela vai apenas passar informações que levem ao paradeiro do indivíduo. E nós vamos estar mandando equipes no local. Tenente Fábio, só mais uma dúvida que as pessoas perguntam muito. Agora, depois de preso, ele não volta mais para a PAC, né? E vai para o presídio. Como é que funciona esse processo? Cabe à justiça a decisão quanto a essa situação. Então agora o cidadão foi conduzido à delegacia, ele vai ser apresentado em juízo que irá definir qual regime ele voltará a cumprir. Caso algum cidadão note a presença de alguém estranho, que não é do lugar da sua região, pode chamar a Polícia Militar para fazer essa averiguação, para ver se realmente é um desses foragidos? É uma coisa que a gente orienta as pessoas a fazer, toda vez que ela deparar com um indivíduo em atitude suspeita, nas proximidades de um estabelecimento comercial, de uma loja, notar alguma atitude suspeita do cidadão, a pessoa deve procurar observar características físicas, vestimenta, possível veículo, né, usado em fuga, e ligar para o 190 e passar a informação que a Polícia Militar irá mandar a equipe no local para fazer a verificação. Agora a notícia da editoria de cidade. Por sinal, uma notícia muito aguardada, pois vários leitores entravam em contato com o jornal para saber justamente quando seria entregue as chaves do residencial Esperança 3 e 4. E elas começaram a ser entregues hoje, onde 192 proprietários receberam essas chaves. Cristiane Duval, a superintendente de Defesa Social, explicou quais foram os critérios. Felizes com a entrega das chaves. Os apartamentos estão aptos para receber as famílias, elas podem se mudar, né? Na data de hoje, se quiserem. A gente pede que eles se organizem para não fazerem tumulto nas mudanças. Muitos têm uma emergência maior nessa mudança, porque são famílias que sofreram danos com as chuvas, que estão em situações de vulnerabilidade. A gente pede que aqueles que podem esperar, aguardem, né, passar esse primeiro momento para que não crie esse tumulto nas mudanças. Hoje está sendo entregue 192 apartamentos das pessoas que já assinaram o contrato.
Na data que foi convocado para os beneficiários se apresentarem para assinar os contratos, muitos não compareceram. E agora a Caixa Econômica Federal vai agendar novamente uma data que está prevista para a semana que vem. Nós vamos divulgar o dia exatamente para a assinatura dos novos contratos, para que eles possam ocupar os demais apartamentos. Cristiane, só para a população entender, houve uma cerimônia, inclusive com a presença do ministro aqui, foi simbólico, né? E eles já não mudaram no mesmo dia para os apartamentos. Qual foi o motivo para que seja feita essa mudança só a partir de hoje? Sim, naquela fase, a Caixa Econômica, as instituições, a CEMIG, bem como a Copasa, que são as empresas envolvidas, estavam ainda em organização. Essa entrega simbólica partiu do Ministério do Desenvolvimento, por conta da agenda do ministro, que deveria apresentar, ele deveria estar presente nas entregas. É o protocolo do Ministério. Então ele teria somente aquela data, ele teria que entregar, e a gente tinha a perspectiva de organizar toda a documentação o mais breve possível. Infelizmente, essas questões burocráticas diante de todas as instituições envolvidas demandam algum tempo, o qual agora foi resolvido. Cristiane, claro que a gente não vai entrar em partes técnicas. Muito se falou esta semana, a prefeitura está entregando os apartamentos, mas não tem água. Os moradores que estão recebendo essas chaves, se quiserem mudar hoje, já tem energia, já tem água, como que está a situação dos imóveis? Falei isso no início, que sim, os apartamentos estão aptos para receber todos os moradores. Cristiane, a gente está observando aqui que além das chaves, né, eles estão recebendo também um manual. O que significa esse manual e como o morador deve se portar agora nesse novo ambiente que a gente sabe que é coletivo, né? Sim, o manual ele é entregue pela empresa, pela construtora que executou toda a obra, e lá tem alguns critérios e alguns requisitos. Por exemplo, como vocês percebem, todo mundo é de conhecimento, são blocos. Então, o proprietário não pode retirar uma parede, porque ele tira a sustentação daquele local. Todas essas informações já foram passadas aos beneficiários em reuniões anteriores, no quais a empresa apresentou para eles o que poderiam e não poderiam e o que hoje está dentro desse manual. Então, eles devem seguir esse manual para que tenha a estabilidade, né, do prédio, de todo o condomínio em si, porque são regras que beneficiam a todos. Cada morador vai pagar quanto por mês para morar aqui? Isso depende, isso varia de acordo com a renda deles. Hoje nós temos alguns beneficiários com renda mínima que pagam uma prestação de R$80. Tem beneficiários até de R$110, R$150, isso existe um cálculo dentro da portaria do Ministério que estabelece qual é o valor que cada um vai pagar, e isso já vem estabelecido pela Caixa Econômica. Cristiano, outro fator interessante que a gente observou que cada morador que pega a sua chave recebe também a conta de energia com o seu nome. É um comprovante de residência que ele tem hoje, né? Com certeza. Aqueles que já foram na CEMIG e já fizeram, né, a sua solicitação, já estão com esse comprovante de residência. Eles são os proprietários, de fato, dos apartamentos. A partir de agora, a equipe técnica social vai acompanhar eles durante um ano para fazer todo esse processo de assentamento, de organização social dentro dos residenciais. Ainda existem outros imóveis para serem entregues aos contemplados. Tem uma previsão de quando isso vai acontecer ou ainda depende de documentos? Como está a situação? Não, agora o mais breve possível. A gente está dependendo agora da Caixa Econômica. Ontem nós já recebemos uma nova lista com mais alguns aprovados. Vamos divulgá-la. Esses aprovados agora também assinaram os contratos com aqueles que não assinaram na última chamada, e ainda tem mais alguns que estão sendo analisados pela Caixa Econômica. A Caixa estão com os dossiês dos aprovados para essa análise e a gente está aguardando, né, o retorno. Então tá aí, já começaram a ser entregues as chaves dos apartamentos, que é algo importante, porque existe um déficit no Brasil muito grande de moradias. Dados da Fundação João Pinheiros indicam que esse déficit chega a 5,8 milhões de imóveis. É algo muito grande, considerando-se pelo menos 3 pessoas vivem por casa, então por aí dá para a gente ter a dimensão desse déficit. E ontem a repórter Paula Landes fez uma chamada a respeito do intenso tráfego que está acontecendo aqui em Caratinga, em virtude da 381 na região de Nova Era estar bloqueada. O jornal procurou apurar e isso só deve ser restabelecido, o trânsito em Nova Era, daqui 2 semanas,
quando vai ser feito um desvio, conforme informou o Ministério de Infraestrutura. Né? Essa matéria ontem, ao vivo, deu bastante repercussão e algumas pessoas estavam perguntando se tinha notícias quando será reconstruída em Nova Era, que está interditada desde o dia 14. A gente não quer ter aquele complexo de vira-lata, mas se lembrarmos, no Japão, em 2011, quando houve um terremoto, e um trecho parecido, assim, digo em tamanho, né? 150 metros de uma rodovia importante que ligava a cidade de Naka até Tóquio, foi totalmente destruído. O Japão reconstruiu isso em 6 dias. O Brasil, daqui 2 semanas ainda, que vai ter um desvio feito, né? Não é como friso, não é complexo de vira-lata, mas a gente tem que esperar nos bons exemplos que existe mundo afora e o Japão é um desses, tá certo? Agora os dados do boletim epidemiológico dessa quinta-feira. 10.852 total de casos confirmados, 435 casos em acompanhamento, 10.101 pacientes recuperados e 316 óbitos confirmados. Vale a pena frisar, né, para a gente tomar atenção, os devidos cuidados, porque 98 casos, mais uma vez, foram registrados em Caratinga nas últimas 24 horas. E hoje também a Secretaria de Estado de Saúde divulgou dados importantes sobre a vacinação, pois 80% das pessoas que estão na UTI hoje por Covid não se vacinaram ou tomaram apenas a primeira dose. Esse número, em relação a quem está na UTI, chega a 85% também de quem não se vacinou ou tomou apenas a primeira dose, né? Os dados mostram a importância da vacinação. Vacina salva vidas, tá certo? Por enquanto é só. Um abraço a todos, voltamos amanhã. O que acontecer de importante em Caratinga e região, você confere nas nossas redes sociais.